Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, eu espero que os senhores estejam bem. Essa é mais uma edição do nosso quadro, então faça a sua jogada. O quadro no qual eu respondo a questionamentos, perguntas e objeções que vocês fazem lá no meu Instagram, todas as quintas-feiras, e aí então eu respondo aqui nesse nosso quadro. Muita gente tem feito bastante perguntas sobre a questão do amor expansivo, esse assunto polêmico a respeito do qual nós começamos a falar aqui no canal já em alguns vídeos. Eu percebo que tem gente que está entendendo mais ou menos o que eu quero dizer, tem gente que não está entendendo absolutamente nada. Então, até em razão disso, na próxima semana eu vou fazer uma live para a gente debater um pouco mais a fundo essa questão, eu acho importante, né? Mas enfim, sem mais delongas, vamos então às perguntas dessa nossa segunda edição do Faça a Sua Jogada. Você acha que querer ter muitas mulheres é sinal de homossexualidade latente? Sim, claro, sem dúvida nenhuma, né? Afinal de contas, eu escolhi a melhor maneira de todas para descobrir se eu realmente sou gay. Pode ser que eu seja gay e não saiba, né? Aí, ao invés de eu ir, por exemplo, até um pub ou um clube gay aqui em Brasília, escondido de todo mundo, e ficar com um homem para descobrir se eu sou homossexual, qual foi a brilhante ideia que eu tive? Quero ter mais de uma mulher, porque não basta as que eu já tive, eu preciso de ter pelo menos umas 2 ou 3 aí para descobrir se eu realmente sou gay, né? Uma ideia brilhante. Mas enfim, brincadeiras à parte, eu sei que não foi a intenção da pessoa que fez essa pergunta, até porque é muito gente boa, né? Fez muito mais num tom de brincadeira, mas é impressionante como, em geral, esse é o shaming, sabe? A forma mais antiga de querer deslegitimar um homem, sabe, desvalorizar a masculinidade dele, tirar, enfim, todo o brio do cara, é exatamente mexer na masculinidade dele. Agora, o que é mais interessante é que muitas vezes isso vem de grupos que supostamente defendem a liberdade, as várias orientações sexuais. Eu mesmo já fui chamado de gay, de bicha enrustida nesse canal várias vezes, inclusive muitos homossexuais, quando querem agredir um heterossexual, né, na sua moral, no seu brio aí, no seu moral, o que eles usam exatamente isso? Ah, que você é um gay enrustido, que ainda não saiu do armário, você é uma bicha que não quer se assumir. Aí eu fico pensando, mano, o maluco é brabo, porque ele tá usando a própria orientação sexual pra me atingir. Cara, como é que eu não consigo entender o contrário, sabe? Por exemplo, eu numa, sei lá, numa briga de trânsito ou querendo ofender algum homossexual, chegar pro cara e falar: ah, você é um heterossexual, você na verdade deve ser um garanhão. Você fica aí com essa soltando a franga aí, mas no fundo você deve ser o maior pegador de mulher que tem, deve passar o rodo, sabe? Seu corpo aí deve estar cheio de hormônio. Enfim, eu não consigo me imaginar numa situação como essa, mas o contrário às vezes acontece com uma certa frequência. Contradições de uma sociedade moderna. Por que o amor expansivo não vale para a mulher? Cara, essa é uma pergunta que me fazem desde sempre. Já faz anos, como eu disse para vocês aqui no canal, que eu venho então expondo essa ideia, essas vivências, essas experiências sobre o amor, e sempre essa é uma das perguntas que mais me é feita. Ah, por que não vale para a mulher? Cara, o primeiro problema dessa pergunta é que ela já parte de um axioma falso. Qual que é o axioma? Ah, se o homem pode, a mulher pode. Ou seja, aquela ideia feminista de igualdade entre homens e mulheres. Isso é um delírio. Isso aí só por si só já aniquilaria aqui a ideia de que se o homem pode, a mulher também pode. Mas existem outros motivos. E os principais, tá? Primeiro lugar, porque a teoria é minha. Fui eu que criei, então acabou. É igual brincadeira de criança. Minha brincadeira, minhas regras. Segundo, porque eu sou machista. Ponto. E terceiro, porque já existem outros relacionamentos que a mulher pode, se ela quiser, ter mais de um parceiro, mais de um amante, sei lá, mais de um marido, seja lá o que for. Então tem o poliamor, tem o amor livre, tem a relação aberta, tem a poliandria, que é uma variação, né, uma das possibilidades dentro da poligamia, né? A poliandria é a mulher com mais de um marido. Então já existem diversas formas, meu filho. A minha criação, que é o amor expansivo, não dá pra mulher. E aí eu nem deveria me dar o luxo de responder isso aqui agora, até porque eu vou fazer uma live para falar disso com mais profundidade, mas eu vou falar rapidamente alguns motivos do ponto de vista biológico, psicológico, do porquê não dá certo a mulher ter mais de um marido. Então, primeiro, do ponto de vista biológico, cara, nós seres humanos fazemos parte dos mamíferos superiores, tá? Nós somos animais. Não tem como tirar, sabe, negar esse fato. Por mais, né, esquece a metafísica por um momento, esquece o espírito, nós também somos animais. Então, entre os mamíferos superiores, você rarissimamente, eu não me lembro de nenhum exemplo aqui entre mamíferos superiores de uma fêmea que convive com mais de um macho. Agora, o contrário acontece com frequência. A miúde, um macho que convive com mais de uma fêmea. Então, isso talvez queira nos dizer alguma coisa do ponto de vista biológico. Lembrem, o amor expansivo ele só pode ser compreendido num processo dialético entre instinto e razão, entre a poligamia e a monogamia. Então, a gente não pode ignorar o aspecto biológico, meu filho. Tu já viu o que acontece quando tu coloca, por exemplo, 2 cachorros perto de uma fêmea que está no cio? Meu amigo, eles saem ali numa briga que falta sair morte. Agora o contrário não acontece. Quando você tem, por exemplo, 2 fêmeas e um cachorro, tranquilo, as fêmeas ficam no cio lá, o cachorro vai lá, faz a cópula lá. Então, em geral,
Existem sim várias espécies nas quais o macho convive com mais de uma fêmea. Agora o contrário não é verdade. Agora o que acontece é que, em geral, também do ponto de vista biológico, as fêmeas ali daquele grupo acabam formando uma certa irmandade, tá? O que não acontece entre os machos. As fêmeas acabam ali, as mais velhas às vezes ajudam as mais novas. Então vai até uma dica aqui para você, minha filha, caso seu namorado, seu noivo ou seu marido comece a se engraçar aí pro lado do amor expansivo, é o seguinte: eu até deixo você ter uma segunda esposa, mas tem que ser minha melhor amiga. Алейкум, вот вам дагестанский лайфхак. Это моя жена. Чего ты хотела? Я хотела больше времени проводить с подругой. Правильно. Я решил твою проблему. Решил. Знакомьтесь, это моя вторая жена Сакинат. Подруга ее. Джалил, я не это имела. Сакинат, добро пожаловать в семью. Porque aí você já mata logo 2 coelhos com uma cajadada só. Primeiro você vai evitar aquele inconveniente, né, que é relativamente frequente, do teu marido ficar dando em cima da tua melhor amiga. Afinal de contas, ela também vai ser esposa dele. E uma segunda vantagem é de que você vai ter então aquela sua melhor amiga para sempre ali ao seu lado, para vocês poderem conversar, para vocês poderem fofocar, ajudar uma ou a outra, falar mal do próprio marido, afinal as duas vão conhecê-lo muito bem. Então o que acontece do ponto de vista biológico, em geral, tá, é isso. Eu vou aprofundar mais isso na nossa live, provavelmente. Ah, os maridos também podem fazer irmandade? Pode. Mas é só irmandade tipo clube da luta. A gente vai lutar aqui, se matar, o que sobreviver vai ficar com a fêmea. Então não dá certo. E do ponto de vista psicológico, cara, existem várias diferenças também. Uma delas é a seguinte: a mulher tende a ter uma natureza mais hipergâmica e o homem tende sim a ter uma natureza de mais variação. Então as mulheres tendem a ter uma preferência por qualidade, não por quantidade. Então se, por exemplo, ela tiver um grupo de 5 homens, no qual esse homem é o cabeça, esse cara é o que manda nos outros 4, ele é o mais poderoso, ele é o mais forte, provavelmente essa mulher vai querer ficar com esse cara e não vai querer ficar com os outros 4. Agora o contrário não é verdade. Vamos supor, você tem lá um exemplo com 5 mulheres, tá? Tem mais ou menos a mesma beleza, o mesmo padrão de estético, enfim. Só que 4 são feministas e uma é uma conservadora, de verdade, raiz, né? É o nosso verdadeiro cisne negro. E aí você chega pra esse cara e pergunta pra ele assim: tá, se você puder escolher pra ser suas esposas, pra ficar com você pra sempre, qual que você prefere? Ficar só com... Tá, ignorando aspectos de caráter também. Qual que você prefere? A conservadora ou você vai querer ficar com as 4 feministas? Meu amigo, eu acho que a maioria dos homens aqui optaria por ficar com as 4 feministas, porque é uma questão de variação, é uma questão de quantidade. Esses aspectos por si só, eles já explicam, cara, do porquê, do ponto de vista biológico, não dá certo. A não ser que os caras sejam 2 betas. Tá? Aí tá, 2 betas talvez conseguiriam conviver com uma única fêmea. Agora, cara, você botar 2 machos ali com a testosterona alta, não vai dar certo. Então eu nem deveria me dar o luxo de responder isso aqui, porque pra mim é uma questão muito evidente. Dá pra perdoar uma traição? Cara, essa questão ela é sempre polêmica e sempre complexa, né? Olha só, cara, perdoar sempre. Acho que perdoar é fundamental, até para que você tenha uma boa vida, uma vida tranquila, você consiga evoluir e progredir espiritualmente. Se tem uma coisa que eu sempre ouvi do meu pai, que é a mais pura verdade, é a seguinte: o perdão é muito mais importante para quem perdoa do que para quem é perdoado, cara. Você tira do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, uma carga muito grande. Você tira de si esse peso de carregar consigo um rancor, alguém que você não perdoou. Agora, isso não significa que perdoar implique necessariamente em reatar a relação. Eu acho que não necessariamente. E aqui, novamente, querendo ou não, existem diferenças entre homens e mulheres. Eu quero deixar claro aqui o seguinte, cara. Trair alguém é sempre errado, é sempre um ato de covardia. Eu nunca traí ninguém, nunca, nenhuma das minhas esposas, nunca traí, porque eu acho que traição é covardia, cara. O mais correto é o seguinte: se você achar que você não vai conseguir segurar a barra, seja homem, seja mulher, chega com o teu marido, pra tua esposa, pra tua namorada, sei lá, e fala: olha, tá difícil de segurar aqui o tranco, não vai dar certo, eu tô me sentindo muito tentado. E aí conta, cara, fala. De toda sorte, existem sim diferenças no que diz respeito à possibilidade de reatar. E aqui, novamente, né, como sempre, eu tô falando de forma geral, porque existem exceções, né? Não tô querendo generalizar de forma absoluta. Mas em geral, cara, quando um homem trai, nem sempre ele está envolvido emocionalmente. Ele só queria ali sexo mesmo, ele só queria ali uma satisfação carnal, ele não resistiu à tentação e cedeu. Então, nesses casos, talvez, se o cara realmente se comprometer a evitar o contato com a pessoa, pode ser que haja alguma viabilidade no retorno dessa relação. É uma coisa mais descomplicada você tentar vencer esse fato. Agora, em geral, quando a mulher trai, geralmente ela já está emocionalmente envolvida com a pessoa com quem ela teve lá um relacionamento. Então, nesses casos é muito mais complicado. As implicâncias são muito mais profundas. Então, cara, sinceramente, eu não sei, não tem como dar uma resposta matemática se dá para reatar, se não dá para reatar.
tudo vai depender muito do contexto, das circunstâncias. De modo geral, tem até um vídeo do Pedro Calabres, né, aquele neurologista que eu sempre cito, que eu acho muito interessante. Ele diz que, olha, cara, a pessoa que trai uma vez, ela vai trair sempre. Torna-se um hábito compulsivo. Eu não creio, assim, que vai se tornar um hábito compulsivo que ela vai trair sempre, mas vai ter muita dificuldade para não trair. De qualquer forma, qual que é o cerne da questão aqui, né? Sim, perdoar sempre. Agora, reatar essa relação, bicho, vai depender muito do contexto, vai depender muito do caso específico, né, da segurança que você ainda sentir nessa relação. Porque não adianta nada você estar num relacionamento que você não confia mais na pessoa, né, cara? É pedir para ter dor de cabeça. O que achou da fala do Ed René? Aqui eu acho que a pessoa está me referindo àquela fala recente do Ed René-Kivitz, né, sobre a questão de atualizar as escrituras, atualizar a Bíblia, enfim. Cara, o que eu percebo é que o Ed René é um pastor que eu já acompanho há alguns anos e há muito tempo eu percebo nele uma crise existencial muito grande, sabe? Do ponto de vista ministerial mesmo. Ele é um pastor de uma igreja, então ele é um cristão institucional, mas há muito tempo eu noto que ele já percebeu as falhas do sistema institucional, do mecanismo muitas vezes perverso, de manipulação, enfim, toda essa coisa que eu vivo falando aqui no canal. Só que ao mesmo tempo eu percebo que ele fica numa crise porque ele depende desse sistema, inclusive para o próprio sustento dele e da família dele, cara. Ele é um pastor assalariado, que vive do ministério dele. Então é muito difícil ele simplesmente chutar o balde como eu fiz, porque eu não dependia do sistema para nada. Eu simplesmente percebi que esse sistema tem diversas falhas, sabe, e sair. Agora ele não pode fazer isso. Então essa fala dele é uma fala que certeza que ia ser mal recepcionada pelos cristãos institucionais, principalmente pelos fundamentalistas, né? Eu entendo o que ele quis dizer, não concordo no mérito, embora eu também não me considere um teólogo fundamentalista, nem em relação à Bíblia, nem em relação a teologia ortodoxa, não me considero, mas eu não concordo com essa proposta que ele fez, né? Até porque o Ed René é um pastor da teologia da missão integral, né? Que seria uma espécie de teologia da libertação no seio protestante. Então ele faz sempre uma leitura da Bíblia dentro de uma perspectiva mais social, dentro de um prisma, né? A Bíblia é como se fosse uma mediação entre o social e o evangelho, enfim. Mas de qualquer forma, o Ed René, cara, ele tinha que sair do sistema. Porque ele vai ficar com cada vez mais em crise existencial, querendo falar coisas que ele não pode falar porque ele sabe que vai ser rechaçado no meio institucional. Agora eu entendo, a situação dele é muito mais dramática porque ele depende então desse sistema, como eu falei, para o próprio sustento dele. Mas na minha opinião ele já tinha que ter saído, há muito tempo, como fez o Caio Fábio, enfim, como tem feito outros pastores. Agora o que mais me incomodou nessa situação do Ed René foi a reação de muitos evangélicos, sabe, naquela defesa ferrenha da Bíblia, porque é um absurdo o que ele está dizendo de atualizar as escrituras. Ora, meus filhos, desde a minha época de cristão institucional, essa era uma das coisas que mais me perturbavam, que mais me aborreciam, que mais me chateavam. Porque eu, por exemplo, mesmo não me considerando um cara fundamentalista, já li a Bíblia algumas vezes. Agora minha pergunta é, você aí, você cristão, que está me ouvindo, que achou um absurdo o que o Ed René-Kivitz falou sobre a Bíblia, você já leu a Bíblia toda? Você realmente já leu, sabe, de Gênesis a Apocalipse? Porque o que eu vi era isso, cara. As pessoas, elas defendem a Bíblia de uma maneira muito idólatra. Por que eu digo que é idólatra? Porque elas nunca nem leram. Elas nunca nem, sabe, eu ficava assim, maluco, tu nunca nem leu a Bíblia. E se a Bíblia falar que tu tem que, sei lá, se casar com uma árvore? Tu não sabe, tu nunca leu. Então as pessoas defendem a Bíblia, mas nunca leram, cara. Isso é idolatria. As pessoas não iam nem saber. Se ele fizesse a atualização da Bíblia lá, por exemplo, a maioria não ia nem saber, porque ele nunca leu. Sem brincadeira, eu acho que de cada 100 cristãos, 99 nunca leram a Bíblia toda. Mas na hora que você fala alguma coisa da Bíblia, sabe, o pessoal vem com uma voracidade. Então isso foi o que mais me chamou a atenção, né? Então, Ed, pode atualizar na Bíblia, porque a maioria dos cristãos não vai nem saber, meu filho, que você atualizou. Você falou sobre como iniciar o caminho da evolução espiritual no outro vídeo. Mas como prosseguir? Cara, o início do desenvolvimento da nossa espiritualidade ele tem que começar sempre dentro de nós. Esse é o passo inicial. Acho que toda teologia, toda espiritualidade, toda teosofia, ela nasce sempre dentro de um coração que sente a necessidade desse despertar. Então isso é um fato. E a partir daqui, por que eu sempre evito ficar dando fórmulas, ideias e conceitos que as pessoas têm que fazer, o que elas têm que seguir? Porque a partir desse momento que você percebe essa necessidade surgindo dentro de você, meu amigo, o teu caminho vai sendo traçado naturalmente. E o mais bonito de tudo é que é um caminho sempre muito individual, não existem fórmulas prontas. É exatamente por isso que tem até um vídeo aqui no canal no qual eu fiz, que eu criticava um pouco essa questão de coach, de fórmulas prontas, de livro de autoajuda. Não é porque é uma crítica vazia, mas é porque essas coisas, em geral, elas vão te fornecer certos princípios que estão aí disponíveis desde sempre. E o melhor, você vai poder fazer tudo isso sem pagar. É mais ou menos aquilo que Cristo falou aos discípulos certa vez, né? Aquilo que vocês receberam de graça, vocês deem de graça. Então, desconfie de quem cobra de vocês para dar ensinamentos, para melhorar a sua vida, principalmente se a gente vai falando de uma esfera pessoal, né? Se falando de uma esfera
profissional aqui. Não, tô falando de esfera pessoal. E tem muito coach de relacionamento, coach espiritual nas igrejas cristãs agora tem até isso, né? Tudo isso tem que ser relativizado, porque os princípios básicos do desenvolvimento da nossa espiritualidade estão aí e, repito, eles são acessíveis, são gratuitos. Então, por exemplo, quanto vai te custar ler o Evangelho de João? Nada, meu filho. Tem a Bíblia até online hoje em dia. Quanto vai te custar ler o Bhagavad Gita? Quanto vai te custar ler os Upanishads? Quanto vai te custar, sabe, ler as obras de muitos teólogos clássicas que tem por aí? Boas obras de filosofia? Não vai te custar nada, meu filho. Quanto vai te custar, por exemplo, ir para um lugar retirado uma vez por semana, se sentar, sabe, num lugar mais calmo e refletir um pouco sobre sua vida, fechar os seus olhos, pensar sobre si mesmo, pensar sobre os seus anseios? Quanto que isso vai te custar? Não vai te custar nada. E todas essas coisas são fundamentais para o desenvolvimento da tua espiritualidade. Então, por exemplo, outras questões que todas as espiritualidades mais milenares sempre nos trouxeram como necessárias. Você não ser escravo dos teus instintos, você não se comportar como um animal que sai por aí, sabe, agindo sem a mínima consciência. Ora, quanto mais consciência você tiver nos seus atos, na sua vida, nas suas escolhas, nos processos da sua vida, meu filho, melhor para o seu desenvolvimento espiritual. Todas essas questões, elas estão aí disponíveis desde sempre. Essa que é a minha implicância com coach, com livro de autoajuda, porque eles querem passar uma noção de uma coisa muito mirabolante, quando na verdade tudo é muito simples e está aí desde sempre. Cristo, por exemplo, disse certa vez, olha, o caminho que conduz à salvação, e pode entender esse aqui, o caminho da sua evolução espiritual, ele é estreito e poucas pessoas entram por ele. Agora largue a porta que conduz à perdição ou à ignorância, e muitas são as pessoas que entram por essa porta. Ele falou certa vez, olha, você quer saber se você está caminhando bem na evolução da tua espiritualidade? Quando vierem as tempestades, você vai saber, porque se você construir a tua casa sobre a rocha, ela não vai se abalar, ela não vai cair, não vai ser qualquer coisa que vai te deixar desesperado. Agora, se você construiu sobre a areia, meu filho, vai vir o vento, vai vir a chuva e vai derrubar. Então, é por isso, não existem fórmulas. Agora, faça isso que eu te falei aqui. O Evangelho de João é sempre um excelente texto para que a gente busque o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Faça jejum de vez em quando. Mostre para o teu organismo que você que comanda, que quando tiver bater aquela fome, sabe? Você fala, não, eu não preciso me alimentar agora. Eu posso ter esse controle aqui nesse momento. Então, seja uma pessoa com continência sexual, não sai por aí transando igual um cachorro. Tente não falar mal das pessoas. Todas essas coisas vão te conduzindo por um caminho de desenvolvimento da tua espiritualidade, mas que é sempre um caminho individual. É sempre um caminho que não tem fórmula, não vai ser igual aconteceu comigo, não vai ser... Agora, dentro da massa, dentro do geral, dentro do coletivo, não, aí existem fórmulas, aí existem os coaches, aí existe a autoajuda. E quando eu falo de autoajuda, eu estou referindo àquela autoajuda mais banal, né? Não é aquela... Porque, de certa forma, o desenvolvimento pessoal é uma espécie de autoajuda, né? Então, você seguindo esses passos, sem dúvida nenhuma, você vai começar a seguir o teu próprio caminho e aí você vai entender qual é, então, o seu caminho, cara, nessa senda da espiritualidade que, sem dúvida nenhuma, é a mais bela que um homem pode escolher seguir na sua vida. Senhores, então, para essa nossa edição aqui do Faça a Sua Jogada, essas foram as perguntas. Todas as quintas-feiras lá no meu Instagram, se você quiser, você pode participar. Não precisa me seguir, fica à vontade, segue se você quiser. Se você não quiser, não tem nenhum problema, faça lá a sua pergunta. Às vezes eu deixo de responder algumas perguntas aqui, porque são umas muito parecidas com as outras, ou eu vou tratar em outras edições aqui desse quadro. Mas enfim, deixe aqui seus comentários de como você responderia a essas perguntas que foram feitas aqui. Compartilhe essa mensagem se você gostar. Considere inscrever-se nesse canal se você achar que isso possa ser útil para a sua vida. Lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.